A questão de Zaporizhia continua levantando polêmicas e a Rússia garante, vai mostrar até foto para a ONU e para a IA para garantir que não são os russos que estão fazendo uma espécie de escudo nuclear, mas sim os ucranianos que estão partindo para cima do ataque. O que está rolando? O Irã anuncia um aumento exponencial das suas relações comerciais com a China e com a Rússia. E já que está nesse outro patamar da geopolítica internacional, exige até algumas coisinhas geopolíticas a mais para retomar o acordo com os Estados Unidos e com a União Europeia. Israel está na jogada. Temos também uma notícia importante a respeito da Itália, que recentemente o Mario Draghi saiu do cargo de primeiro-ministro, na verdade anunciou a renúncia, tem que escolher o próximo, o sucessor, e a grande favorita, que é uma moça bastante polêmica, conhecida como Giorgia Meloni, aumenta ainda mais a sua popularidade e promete, junto com Matteo Salvini, deixar de apoiar os ucranianos. Ucrânia, inclusive, que tem o Zelensky, que fala que a Crimeia vai ser retomada a todo custo. Não existe chance disso não acontecer. A Crimeia vai ser dos ucranianos novamente. E para finalizar, a Colômbia, que era um país que nunca tinha sido governado por um governo de esquerda, anunciou recentemente a saída do chamado Consenso de Genebra, deixando nesse momento, nessa organização, nesse acordo internacional, somente Brasil, Guatemala e alguns países do Oriente Médio e mais direita, conservadores da Europa, como Polônia e Hungria. O que se refere a esse acordo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Para quem não sabe, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, e se você quer alguém que briga principalmente pela educação, pela redução dos impostos, pelo empreendedorismo, principalmente para o pequeno empreendedor aqui em São Paulo, link na descrição, tá? Ali você vai ter contato comigo pelo WhatsApp, enfim tal. Eu não vou usar meu canal aqui para ficar falando tantas propostas, mas nas minhas outras redes e nos próprios links que eu estou divulgando aí para vocês, grupo Telegram, WhatsApp, eu tenho um contato muito mais próximo. Tamo junto, pessoal? Então me segue lá, que é super importante para mim. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. O que tá rolando, né? Quais são os principais pontos aí que rolou no dia de hoje? Primeiro que a gente sabe que a usina de Zaporizhia, usina que é a maior usina da Europa, ponto bem importante, e que hoje é responsável por abastecer mais ou menos aí de 20 a 25% da Ucrânia, está sob domínio dos russos, e a Ucrânia alega que os russos utilizam aquilo como uma espécie de uma defesa militar para que os ucranianos não ataquem alguns pontos militares. A Ucrânia, na semana passada, já atacou posições na Crimeia, atacou posições em Zaporizhia, e a Rússia alega que a Ucrânia está fazendo uma espécie de um terrorismo nuclear, tá? Então tem essa guerra de narrativas, essa guerra de retóricas. Fato é, galera, que a Rússia convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e diz que vai mostrar fotos que comprovam que a Rússia não está utilizando aquilo como uma espécie de base militar, como uma espécie de defesa. E que, na verdade, os ucranianos que estão sendo inconsequentes para obrigar uma posição mais forte, mais energética da OTAN, interferir na guerra da Rússia, porque um possível acidente em Zaporizhia vai ser 10 vezes pior do que a Crimeia, do que a Chernobyl. Um possível acidente, para vocês terem uma noção, a radiação pode chegar na Eslováquia, na Polônia e até na Alemanha. Entende o poder disso? Porque talvez, segundo a Rússia, a Ucrânia que estaria atacando essas posições, situação complicada. O Irã hoje anunciou que teve um aumento exponencial nas suas relações com a China, inclusive aumento de 23%. Não vale a gente esquecer também que o Irã anunciou recentemente uma parceria bem importante com a Venezuela, inclusive com a Venezuela cedendo mais de 1 milhão de hectares para o Irã fazer plantações e o Irã cedendo alguns navios petroleiros para a Venezuela, então um intercâmbio bem significativo, e também anunciou uma série de parcerias com a Rússia, troca de infraestrutura, de comunicação, tecnologia, então o intercâmbio com o mundo oriental, ele está bem próximo. Exercícios militares, por exemplo, rolando na Rússia, rolando na região do Mar Báltico, por exemplo, até mesmo na Venezuela, tá? Tudo isso um apoio do Irã, junto com esses outros países. Só que, aliás, ponto importante, a China também anunciou a sua balança comercial. Para vocês terem uma noção do dado, ela foi 481 bilhões de dólares positiva com o mundo. Ou seja, faz 1 vezes 5 aí mais ou menos, né? Uns 2 trilhões de reais só em balança comercial. Que nem é o principal jeito que a China ganha dinheiro, né? Lembrando que a gente não está mais no mundo do mercantilismo.
em que a única coisa que importa para o país arrecadar dinheiro é balança comercial. Os Estados Unidos, por exemplo, historicamente tem uma balança comercial deficitária e mesmo assim é um país extremamente rico. Por quê? Porque ganha dinheiro de outras maneiras, sem ser exportar e importar. Ganha dinheiro com royalties, com compra de títulos públicos, com transnacionais que se instalam em outros países. Tudo isso é dinheiro que vem para os Estados Unidos, mas não é necessariamente balança comercial. Mas claro que ainda é um ponto bem importante, né? Bom, mas a gente sabe que nesse momento, até pela pressão, pela possível falta de gás natural vindo dos russos, o mundo, a Europa, está tentando fazer parcerias com a Venezuela, já meio que desistiu, né? Viu que não vai dar muito certo, e com o Irã. Tentar retomar o acordo que foi firmado em 2015 e que o Trump saiu em 2018, alegando que o Irã apoiava grupos terroristas no Iêmen e também enriquecia urânio acima do permitido. Só que agora o Irã, ele sabe que ele está mais importante no cenário geopolítico. Poxa, não é à toa que Estados Unidos e Europa querem fazer um novo acordo. O Irã é uma das principais reservas de gás do mundo. O Irã tem muito petróleo também. O Irã controla o Estreito de Hormuz, que é a passagenzinha por onde rola, por onde passa, 1/4 do petróleo mundial. Então sabe que é super importante, né, uma possível aliança com o Irã. E o Irã anunciou que ele só aceita voltar para esse acordo caso haja uma desnuclearização do Estado de Israel. Israel, que inclusive é o principal rival do Irã naquele Oriente Médio, no meio do Oriente Médio, né? E Israel está extremamente preocupado com a possibilidade da assinatura desse acordo. Alega que os países ocidentais, União Europeia e Estados Unidos, estão sendo muito brandos com o Irã e que firmar um acordo com o Irã não vai fazer com que o Irã pare de produzir a sua arma nuclear, o seu arsenal, e que isso possibilitaria que eles desenvolvessem uma arma para atacar o Estado de Israel. E o Irã alega que ele só aceita assinar um acordo com a prerrogativa, com o pedido dos Estados Unidos convencer Israel, que é o histórico aliado dos Estados Unidos, a se desnuclearizar. Será que vai rolar? Penso eu, galera, que não, hein? Tivemos também uma notícia relacionada ao Zelensky, que mais uma vez se pronunciou de maneira oficial, falando que não vai aceitar nada menos do que toda a Ucrânia de volta para os ucranianos, e aí ele está considerando toda a região de Donbass, regiãozinha de Mariupol, Kherson e até mesmo a Crimeia. A Crimeia que recentemente passou por ataques, seja por sabotagem dos ucranianos, seja ataque com o sistema HIMARS, lançamento de foguetes. Então a Ucrânia está ficando um pouco mais ousada nesse conflito. Atacou Zaporizhia, atacou pontos em Kherson, atacou pontos na Crimeia. E com isso, o Zelensky disse que ele quer retomar todo o território. Ele falou isso hoje numa reunião que contou com mais de 80 líderes de estados. O Olaf Scholz, por exemplo, estava lá. O Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, até compareceu presencialmente. A Polônia que se aliou muito mais à União Europeia, muito mais à OTAN do que já era, porque tem muito medo dos russos, né? Tá ali pertinho, não faz fronteira, né? Mas tá muito próximo ali dos russos. Então, existe essa vontade da Polônia de ter uma proteção maior por parte da OTAN. Andrzej Duda estava pessoalmente ali, tá? E a Ucrânia pediu, e aliás, mostrou os números, falando que até o momento, todo mundo já ajudou a Ucrânia com 14 bilhões de dólares. E que ele espera que até o final do ano seja doado para a Ucrânia mais 12 bilhões a 16 bilhões em ajuda financeira, ajuda humanitária, equipamentos táticos, militares, enfim, tá? Só que uma notícia pode estar preocupando ele. Na França, quase a Marine Le Pen ganhou, quase é um pouco exagero, né? Mas aumentou bastante a popularidade dela, e ela claramente era contra as sanções que prejudiquem a França. Mas até aí, o Macron é um grande apoiador, da causa ucraniana. Talvez por conveniência, mas é. E na Itália, o Mario Draghi, ele anunciou a sua renúncia e a Itália está no momento de transição de primeiro-ministro. A grande favorita é a chamada Giorgia Meloni, que pertence ao partido de extrema-direita, segundo a mídia ocidental, claro, né? É um partido mais conservador, é um partido que tem pautas, como, por exemplo, o extremo nacionalismo contra a União Europeia, contra um poder executivo europeu que controle todos os países europeus. Basicamente é o motivo que fez o Reino Unido sair da União Europeia. O Reino Unido alegava que ele estava perdendo muita soberania, porque você pega a justiça da União Europeia, ela é superior à justiça do Reino Unido. O Parlamento Europeu é superior ao Parlamento do Reino Unido. O Poder Executivo Europeu, a Ursula von der Leyen, por exemplo, que é a presidente da União Europeia,
ela se sobrepunha muitas vezes ao primeiro-ministro do Reino Unido. Então, por uma maior independência, o Reino Unido saiu do bloco. Também teve questões ali um pouco de aversão ao estrangeiro, né? Enfim, questões econômicas também. Mas a questão da autonomia ela foi super importante. E a Giorgia Meloni ela tem basicamente essa ideia também, tá? Ela se baseia muito em pautas relacionadas à contrariedade ao lobby do movimento LGBTQ e a mais. Diz ela que ela é contra a tal da violência islâmica que existe na Europa como um todo e também contra o processo de imigração em massa. Diz ela que a Itália, inclusive, está num momento bastante complicado. Ela até, polêmico, né? Ela publicou um vídeo, só coisas que o YouTube adora que eu falo, né? Ó, vou falar numa linguagem mais, enfim, né? Para o YouTube não entender o que eu tô falando. Ela publicou vídeos de violência explícita, sabe? Mas mais ligado às relações afetivas, violência na relação afetiva, entende, né? Entre um imigrante, que ela chamou de um cara que estava pedindo refúgio, segundo ela, tá? Contra uma ucraniana, contra uma moça que, segundo ela, né, enfim, europeia. Para quê? Para atacar os imigrantes, falar que os imigrantes estão entrando de maneira muito desleixada na Itália. E esse partido dela, que conta com apoio do Matteo Salvini e do Silvio Berlusconi, que são duas lideranças na Itália também, hoje conta com mais ou menos 45% de apoio da população, segundo as pesquisas mais recentes. Muito possivelmente vai conseguir formar a maioria e ela vai ser a nova primeira-ministra. Pois é, o Matteo Salvini e ela declararam que eles não veem muito sentido em adotar sanções econômicas que mais ajudam a Rússia do que a Europa. Ou seja, se você pegar, segundo o Matteo Salvini, as sanções que estão sendo praticadas hoje à Rússia, elas não estão surtindo efeito econômico, segundo o Matteo Salvini, tá? É tão forte na Rússia, de perda de recursos e tal, e estão causando uma inflação gigantesca, uma queda de popularidade. Ou seja, deu a entender que se a coalizão de direita na Itália assumir, o apoio à Ucrânia ele vai reduzir bastante ou até cessar, porque eles não são favoráveis às sanções à Rússia que prejudiquem a Itália. Eu já venho falando aqui para vocês há muito tempo. Quem vai cansar primeiro das sanções? A Rússia ou a União Europeia? Ou uma inflação de 10, 15% ao ano? Ou uma recessão econômica? Ou um aumento do desemprego? Ou uma conta de luz extremamente cara, combustível muito caro? Quem será que vai cansar primeiro? Europa ou Rússia? Aparentemente a Itália já cansou um pouco. E para finalizar, pessoal, Gustavo Petro, que é o presidente recém-eleito na Colômbia, o primeiro presidente de esquerda eleito no país, ele divulgou mais uma medida contrária à política dos governos de direita na América do Sul. Hoje, na América do Sul, a gente tem basicamente Mário Abdo Benítez, no Paraguai, direita, Jair Bolsonaro, direita, Lacalle Pou, mas não uma direita mais bolsonarista, e o Benítez, do Paraguai, uma direita mais liberal, no Uruguai, e o Guillermo Lasso, no Equador, que também é um cara mais direita, mas não uma direita mais conservadora, uma direita mais liberal no país, tá? A Colômbia era um dos poucos que ainda tinha um alinhamento, né? A gente tinha o Uribe, por exemplo, era um cara mais próximo do Bolsonaro e tal. Inclusive, ele assinou no começo do ano o chamado Consenso de Genebra. O que é esse Consenso de Genebra? Ele foi um acordo firmado lá em 2020 que fala pela defesa da vida. Outro tema que o YouTube adora que eu falo, né? Então eu vou tentar falar aqui, né, com um certo disfarce, mas vocês vão entender. Sabe quando você tem o falecimento de seres humanos que ainda não nasceram de maneira forçada? Deu para entender, né? O que eu tô falando? Então, basicamente o documento, ele fala sobre esse assunto, a defesa da vida nesse sentido, tá? Hoje, na América, quem firmou esse acordo, quem foi a grande liderança foi o Trump. Quando o Biden assumiu, apesar dele se considerar católico, né, ele foi contra esse processo, ele foi contra isso, alegando que uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, tá? Hoje, na América do Sul, sobrou Brasil, Colômbia e Guatemala. Nesse acordo, além de Brasil e Colômbia, aliás, o Brasil foi muito criticado à época por estar nesse acordo, porque você tem países como, por exemplo, Egito, Arábia Saudita, Irã, países mais muçulmanos, onde a religião, são países um pouco mais fundamentalistas, a religião tem um peso muito maior na sociedade, né? E a Colômbia fazia parte. O Gustavo Petro, inclusive mandando um recado quase que endereçado ao Brasil, disse que não concorda mais com essas políticas, segundo a Colômbia, um desrespeito às mulheres, um desrespeito à autonomia do corpo das mulheres, e por isso se retira desse acordo.
Ou seja, hoje no Brasil, hoje na América do Sul, sobrou. Na América Latina, né? Na América como um todo. Brasil e Guatemala. Brasil ficando mais isolado geopoliticamente? O que vocês pensam? Na Europa, Polônia e Hungria são as grandes referências. Uma série de países do Oriente Médio, Brasil e Guatemala. O que vocês acham? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like. Não esquece de me seguir no Instagram e também nas outras redes para trocar uma ideia comigo, sugestões, debates, conversas. Adoro isso. Aliás, estou me propondo a ser, né, um representante. Então vai ser muito importante que vocês me apoiem. Tamo junto. Beijo, abraço, tchau, pessoal. E até.